Você já teve aquela sensação de que contaram uma história errada a vida inteira e só agora você descobriu a verdade? Pois é, muita coisa que a gente repete sobre a Bíblia, com certeza e até com devoção, nunca esteve lá. E o mais curioso, são detalhes que mudam completamente a forma como enxergamos a fé. Hoje eu vou te mostrar 6 revelações que quebram tradições, derrubam mitos e despertam a consciência de quem quer ir além do que sempre ouviu. Então já confere se você está inscrito aqui no canal e deixa seu like, porque a gente vai trazer muito conteúdo revelador como esse. Durante anos, muita gente imaginou Eva mordendo uma maçã brilhante, quase como num comercial de suco. Mas a Bíblia, em momento algum, menciona maçã. O que ela diz é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A confusão vem da palavra latina malum, que pode significar mal ou maçã. Daí para frente, a arte e a tradição trataram o resto. A questão real, porém, não é a fruta em si, mas a desobediência ao que Deus orientou. Era como se ele dissesse: vocês têm liberdade sobre tudo isso aqui, só não toquem nessa única coisa. E o ser humano, curioso como sempre, tocou. É mais ou menos como quando alguém te avisa: não clique nesse link. O que você faz? Clica. É a mesma lógica, mas com consequências eternas. E o mais interessante é perceber como, até hoje, repetimos o mesmo erro. A gente ignora conselhos, cruza limites e depois pergunta: por que isso aconteceu comigo? E talvez o mais simbólico de tudo seja que a Bíblia esconde o tipo de fruto justamente para focar no que realmente importa: o coração rebelde. Mas, já que estamos desmistificando tradições, quem eram mesmo os 3 reis magos? Na cena clássica do presépio, lá estão eles. 3 homens bem vestidos, com coroas douradas, montados em camelos. Mas a verdade é que a Bíblia não diz que eram 3, nem que eram reis, muito menos que se chamavam Melquior, Gaspar e Baltazar. O texto apenas menciona magos do Oriente, ou seja, homens sábios, estudiosos dos céus e dos tempos. O número 3 veio só porque eles ofereceram 3 presentes. Simples assim. E o título de rei foi um capricho da tradição. Magos naquela época eram parecidos com os cientistas e conselheiros reais de hoje, não reis propriamente ditos. Eles observavam os astros, estudavam profecias e tinham acesso à sabedoria antiga. Se fosse hoje, talvez estivessem debatendo sobre inteligência artificial ou fazendo podcasts sobre espiritualidade. Eram homens atentos aos sinais do alto. E se você reparar bem, eles chegaram bem depois do nascimento de Jesus, provavelmente quando ele já tinha mais de 1 ano. A cena do presépio é poética, mas não cronológica. Ou seja, a história real é mais profunda do que a tradição mostrou. E já que estamos falando de mulheres que também foram mal interpretadas, o que será que realmente aconteceu com Maria Madalena? Por muito tempo, Maria Madalena carregou um rótulo pesado, o de mulher prostituta. Mas a Bíblia nunca diz isso. O que está escrito é que ela foi liberta por Jesus de 7 demônios, o que revela mais sobre cura espiritual do que qualquer julgamento moral. A confusão surgiu séculos depois, quando líderes religiosos misturaram histórias de mulheres diferentes. Resultado, uma das maiores injustiças da tradição cristã. Maria Madalena foi, na verdade, uma das seguidoras mais fiéis de Jesus. Esteve presente na crucificação, foi uma das primeiras a ir ao túmulo e a primeira a vê-lo ressuscitado. Isso diz muito sobre o espaço e o valor que ela teve, e tem, na fé cristã. Hoje, seria como rotular uma mulher de coragem e fé como problemática, só porque não se encaixa nos padrões antigos. Pura distorção. Essa imagem equivocada também reflete um padrão maior, o hábito humano de julgar sem ler direito, sem ouvir com atenção.
Quantas Marias Madalenas existem por aí sendo julgadas por histórias que nem são delas? A verdade bíblica, quando lida com atenção, liberta, e falando em tradições inventadas. Será mesmo que Jesus nasceu em 25 de dezembro? Você já parou para pensar por que celebramos o nascimento de Jesus justamente no fim de dezembro, em pleno frio europeu? Pois é, a Bíblia não aponta data nenhuma. A escolha de 25 de dezembro veio séculos depois, quando o cristianismo oficializou uma data para concorrer com festas pagãs do solstício, como o Dies Natalis Solis Invicti. Ou seja, misturaram o nascimento do Salvador com rituais do sol. Agora, se formos observar os detalhes bíblicos, tudo indica que Jesus não nasceu no inverno. Os pastores estavam nos campos à noite com suas ovelhas, algo que não acontece em pleno frio. Muitos estudiosos acreditam que ele nasceu durante a festa dos tabernáculos, no outono, o que faz muito mais sentido com os costumes da época. Mas o importante mesmo não é a data, é o significado. Ainda assim, é curioso como a tradição se impõe, não é? A gente canta músicas natalinas, monta árvore, troca presente e nem questiona de onde isso tudo veio. Será que a gente conhece mesmo aquele que nasceu naquela noite? Inclusive, se a gente fosse ver o rosto dele de verdade, será que pareceria com as imagens que vemos por aí? Sabe aquele Jesus de olhos azuis, cabelo liso e loiro, com pele clara, estilo galã de filme europeu? Pois é, esse Jesus nunca existiu. Ele nasceu no Oriente Médio, numa região quente, entre povos de pele morena, traços marcantes e cabelos escuros. A descrição mais próxima vem do profeta Isaías, dizendo que não tinha beleza nem formosura que nos agradasse. Em outras palavras, ele não chamava atenção pela aparência. É como se Deus tivesse feito questão de deixar o visual dele em segundo plano, para que ninguém confundisse beleza com autoridade espiritual. Hoje, a gente vive numa era de filtros, aparências e vaidade. E talvez seja exatamente por isso que essa informação seja tão poderosa. Jesus foi comum aos olhos humanos, mas extraordinário nas atitudes. Isso muda completamente a forma de enxergar quem ele é. A imagem que criaram ao longo dos séculos, principalmente durante o Renascimento, foi mais sobre arte do que sobre verdade. E o problema disso é que muita gente se afasta dele por achar que não se parece com a gente. Mas Jesus é o oposto disso. Ele veio para se parecer com todos. E por falar em aparência, será que os anjos são mesmo como a gente imagina? Quando alguém fala em anjo, já vem logo à mente aquela figura radiante, com asas brancas, auréola brilhante e um olhar doce. Mas na Bíblia, a maioria dos anjos nem sequer tinha asas, muito menos auréolas. Eles apareciam como homens comuns, às vezes tão normais, que só depois a pessoa percebia que era um ser celestial. Aquelas asas enormes só são mencionadas em querubins e serafins, e mesmo assim, em visões bem específicas. Muitas vezes, a primeira reação de quem via um anjo era de pavor, não de encantamento. Eles apareciam com mensagens sérias, intervenções poderosas ou juízos divinos. Eram enviados com missões diretas de Deus. Se fosse hoje, talvez você cruzasse com um anjo no meio da rua, achando que é só mais alguém correndo para pegar o ônibus. A aparência deles escondia o impacto da presença. A auréola, por exemplo, veio da arte greco-romana para representar divindade, mas nunca foi algo bíblico. A função dos anjos sempre foi servir e anunciar, não enfeitar cúpula de igreja ou parecer enfeite de Natal. E o mais bonito disso é saber que o céu continua agindo, mesmo que a gente não perceba. Mas agora que tiramos o brilho artificial das asas, o que mais será que a Bíblia nunca disse e a gente acreditou por costume? Você já teve aquela sensação de que contaram uma história errada a vida inteira?
e só agora você descobriu a verdade? Pois é, muita coisa que a gente repete sobre a Bíblia, com certeza e até com devoção, nunca esteve lá. E o mais curioso, são detalhes que mudam completamente a forma como enxergamos a fé. Hoje eu vou te mostrar 6 revelações que quebram tradições, derrubam mitos e despertam a consciência de quem quer ir além do que sempre ouviu. Então, confere se você está inscrito aqui no canal e deixa seu like, porque a gente vai trazer muito conteúdo revelador como esse. Agora me conta uma coisa. Qual dessas revelações mais te surpreendeu hoje? Ou talvez tem mais alguma verdade que você sempre ouviu e desconfia que não está realmente na Bíblia? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, compartilha com alguém que também precisa descobrir o que a Bíblia realmente diz. Clica no vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque ele vai completar tudo o que você aprendeu hoje. Se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos e Jesus é a luz do mundo. E a gente se encontra no próximo vídeo.